Bom dia, bom dia. Que Deus abençoe muito o nosso dia. Abençoe essa segunda-feira, esse dia lindo que vai começando, mais uma semana, que nós possamos entregar essa semana para o nosso Pai, que Ele nos guie, que Ele nos direcione, que a cada dia nós possamos lembrar de cada verdade que nós aprendemos com a palavra e que essa verdade seja a nossa direção, seja a nossa bússola, seja nosso manual de instruções para viver em obediência a Deus. E hoje, no nosso devocional, temos uma mensagem que eu tenho muita fé de que é o que nós precisamos ouvir agora, porque para Deus não há coincidências. Se você está aqui, é porque é isso que você precisa ouvir. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração nessa manhã. E o devocional diz: obediência antes da compreensão, o lugar onde a sua fé se torna madura. Muitas vezes nós queremos ter certeza, entender o porquê que Deus está pedindo que nós façamos o que nós temos que fazer. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos, muitas vezes, primeiro obedecer para depois compreender o agir de Deus. Porque Ele conhece todo o caminho. E se nós soubéssemos todo o caminho, não teria por que ter fé. Então nós temos que ter fé e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. E antes de iniciar esse devocional, quero dar as boas-vindas para você que está aqui hoje pela primeira vez, te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho ali na opção todas para não perder nenhuma mensagem aqui todos os dias. E se você puder e, claro, quiser, curta esse vídeo porque você ajuda ele a alcançar mais pessoas, que vão ser também abençoadas, edificadas, assim como nós estamos sendo a cada dia aqui através desse canal. E agora eu quero que você que tem fé escreva nos comentários a frase profética do dia. Escreva essa declaração. Sempre que a gente escreve, a gente está visualizando, está fazendo um decreto, dando legalidade. E a frase diz: mesmo sem entender, eu escolho obedecer. Vou repetir para você escrever: mesmo sem entender, eu escolho obedecer. Amém? E o versículo chave desse devocional está lá em Provérbios 3:5, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tem momentos em que Deus nos pede algo que simplesmente não faz sentido nenhum. Ele te dá uma direção e tudo dentro de nós quer questionar, argumentar e adiar. A mente entra em cena, os sentimentos se bagunçam e queremos entender antes de obedecer. Mas deixa eu te dizer uma verdade que pode mudar a sua caminhada de fé. Deus não está buscando filhos que entendem tudo. Ele está buscando filhos que confiam. A obediência antes da compreensão é o teste de uma fé madura. É nesse lugar que se revela quem está buscando a vontade de Deus e quem está buscando apenas um Deus que se encaixe na sua vontade. Imagine um marinheiro experiente que está num navio prestes a sair para o mar. O comandante, um homem de confiança, dá uma ordem incomum. Vamos mudar a rota hoje. Vamos por um caminho mais longo. O marinheiro olha o céu, o mapa, o mar calmo e pensa: mas por quê? O caminho habitual é mais curto e tranquilo. Mas o comandante viu algo que ele não viu. Uma tempestade se formando no horizonte. Um deslizamento de pedras no fundo do mar. Um risco invisível a olhos naturais. Se o marinheiro insistir em compreender antes de obedecer, ele colocará todos em risco. Mas se ele obedecer confiando, mesmo sem entender, salvará vidas. E assim é Deus conosco. Ele vê aquilo que nós não vemos. Ele sabe o que nós não sabemos. E obedecer sem entender é reconhecer que Ele é o comandante e nós somos apenas passageiros que confiam na rota. E nós temos vários exemplos bíblicos que revelam esse princípio, como Abraão. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1.
Observe, Deus não disse a terra que eu te dei, mas que eu te mostrarei. Ou seja, vá primeiro e eu te revelo depois. Abraão não sabia onde era, como seria, o que encontraria, mas obedeceu. E é exatamente por isso que ele foi chamado pai da fé. Deus não o escolheu porque ele era perfeito, mas porque ele confiava mais em Deus do que na lógica. Outro exemplo é Noé. Ele construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Pregou sobre um dilúvio num tempo em que a terra era regada por névoa. Imagina o quanto ele foi ridicularizado, chamado de louco, mas ele continuou obedecendo. E quando todos viram o que Deus havia falado, era tarde demais para obedecer. A obediência tardia é a desobediência disfarçada. Obedecer antes de entender é honrar a voz de Deus acima das vozes do mundo. E outro exemplo é Maria. Uma adolescente virgem recebe uma visita angelical que diz: você vai engravidar do Espírito Santo e dar luz ao Salvador. Ela não pede provas, não diz, me dá 48 horas para pensar. Ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Quantas de nós estamos prontas para dizer isso a Deus? Quantas vezes perdemos o milagre porque nós queremos a explicação antes da obediência? Essa geração foi ensinada a não aceitar tudo sem pensar, a questionar, a só dar um passo se tiver certeza. Mas isso nos torna crentes que querem controlar Deus e não servos que se entregam a Ele. Queremos obedecer só se tudo fizer sentido, só se for confortável, só se for rápido, só se nos der vantagem. Mas o que vemos nas Escrituras é diferente. Muitas vezes, Deus só age depois que nós obedecemos. Foi quando Pedro lançou a rede, mesmo depois de uma noite inteira sem pesca, que os peixes vieram. Foi quando os levitas colocaram o pé no Jordão, que as águas começaram a se abrir. Foi quando os discípulos começaram a distribuir os pães e peixes, que o milagre da multiplicação aconteceu. Muitas vezes, a nossa mente grita: mas isso não é lógico, mas eu estou perdendo tempo, e se não der certo? Mas o Espírito Santo sussurra: confie em mim. Você precisa se acostumar a obedecer não porque entende tudo, mas porque conhece aquele que está pedindo. Quando obedecemos, nós crescemos. Você não precisa entender o porquê da porta fechada, da resposta que não veio, da espera que parece eterna. Talvez hoje você esteja num momento de dor, confusão ou silêncio e se perguntando: Deus, por quê? Mas a pergunta certa não é por quê, é o que o Senhor quer me ensinar. Como posso obedecer sem entender? Quem obedece no escuro recebe a luz no tempo certo. Quem confia antes de ver, vê o que os outros não verão. Quem obedece sem precisar entender, experimenta a fidelidade de Deus de forma sobrenatural. Amém, amém e amém. Que nós possamos, diante de cada situação difícil, desafiadora, das provações que nós vamos passar nesse mundo, as angústias, as aflições, que nós possamos lembrar dessa pergunta. Não é por quê, Deus, por que eu estou passando por isso? Não, é Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Nenhuma dor é desperdiçada e tudo tem um propósito na nossa vida. Mas nós temos que confiar em Deus acima de todas as coisas, mesmo que não faça sentido. Que essa palavra ela penetre no nosso coração e ela seja a nossa direção, que nós possamos lembrar dela em cada momento de dificuldade que nós não entendemos. Nós lembremos que
quem é o mais importante e não o porquê. É Deus quem cuida de tudo. Amém? Vamos orar juntos? Repita essa oração comigo. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, ó meu Pai, eu me rendo hoje. Eu abro mão, Pai, de tentar entender tudo antes de te obedecer. Se o Senhor falou, Pai, isso me basta. Me dá um coração obediente, que confia mesmo quando o caminho é estranho, quando eu não entendo. Me ensina a seguir, Pai, mesmo quando eu não vejo o fim da estrada. Me fortalece, Senhor, quando a minha mente quiser dominar o meu espírito. Me ensina a ouvir, me ensina a confiar, me ensina a obedecer, porque eu sei que Tu é um Pai bom. E tudo que o Senhor pede é para o meu bem. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor conhece todo o caminho, o Senhor conhece toda a história. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já conhece todo o destino. E nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. É o que nós cremos, pedimos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito nosso dia, nossa semana, que seja incrível, que seja linda. E antes de sair, lembre de enviar esse devocional para alguém que você sentir no seu coração, que também precisa dessa palavra, precisa aprender a obedecer antes de compreender. Derrame essa bênção e seja ainda mais abençoado, porque é o que Deus espera de nós. E amanhã, se Deus quiser, nos vemos em mais uma manhã de fé e milagres. Que Deus te abençoe.